paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe. Eu vou gravar agora uma mensagem e essa mensagem é direcionada aos nossos líderes de célula, para que essa mensagem seja o tema que nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira agora, na célula Gênesis. Então preste bem atenção, anote que nós vamos trabalhar em cima desse tema. Eu quero usar aqui o texto de Êxodo, capítulo de número 18, e o versículo 25 e o versículo de número 26. Muito embora eu aconselho que você leia todo o contexto desses textos, dessa perícope que eu vou usar aqui, para que você possa compreender e entender melhor o texto. Diz assim, Êxodo 18, 25. E escolheu, aqui está falando de Moisés, tá? Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. O texto aqui em questão, ele está falando que Moisés tomou uma atitude baseada num conselho que ele recebeu do seu sogro Jetro. Eu vou te contextualizar para que você possa entender. Moisés, um homem de Deus, recebeu de Deus, veja bem, ele recebeu de Deus os mandamentos e a lei, para que ele pudesse orientar o povo e a forma correta de se fazer e de como se comportar e tudo mais. Então, o texto vai nos ensinar e vai nos dizer que Moisés ele ficava o dia todo aconselhando o povo, dando conselhos e mostrando como é que o povo deveria agir diante da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Eles não tinham escrito, como nós temos hoje ainda as leis e os mandamentos. Então, Moisés era o canal pelo qual Deus julgava e ajudava o povo a resolver as suas questões. Muito bem. Só que a Bíblia vai dizer que eram milhares de israelitas, e Moisés passava o dia inteiro tentando aconselhar o povo. Então, Moisés recebeu uma visita do seu sogro, o seu sogro Jetro. E o seu sogro Jetro deu um conselho para Moisés. E o conselho foi que Moisés discipulasse, estabelecesse líderes abaixo dele, que está orientando o povo e dividisse em pequenos grupos, e esses pequenos grupos fossem atendidos por esses líderes. E Moisés ele ouviu o conselho do seu sogro. Ele fez isso e deu muito certo. Tanto Moisés conseguiu exercer o seu ministério através dos seus líderes, como o povo foi muito bem atendido. Bom, colocado essa introdução, o tema dessa mensagem é DNA, a herança da igreja em células. DNA é um código que nós temos em nós, que nós passamos para a nossa descendência. Então, como cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele e tudo mais. Fazendo uma analogia, juntando tudo isso, nós percebemos que Deus entregou algo a Moisés, e Moisés passou isso para os seus líderes, e os seus líderes passavam para o povo. Então você vê que veio algo de Deus, passou por Moisés, passou pelos líderes e chegou até o povo? Muito bem. Então, eu quero, dentro dessa analogia do DNA, nós tratarmos um pouco isso dentro da visão celular. Porque assim como Deus passou algo para Moisés, Moisés passou para os seus líderes para outros líderes e para outros líderes, e assim chegou até o povo, não deve ser diferente na igreja. Jesus ele disse em Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e versículo 20, Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você vê que Jesus disse assim, olha, eu passei algo para vocês, vocês vão passar por discípulos que passarão para outros discípulos e assim sucessivamente. Então, para com a igreja, não deve ser diferente, tá bom? Então, nós devemos entender que nós temos algo de Deus em nossa vida e isso deve ser passado para aqueles que virão, E nós vamos chamar isso do nosso DNA, tá? E é necessário que nós tenhamos um bom DNA, tenhamos boas características das nossas vidas, para que possamos passar isso para as nossas células, para os nossos liderados, para os nossos discípulos e para as almas que nós ganhamos.
Então, qual que é o objetivo desta mensagem? O objetivo é fazer com que nós estejamos muito bem alinhados dentro da visão que Deus nos deu, bem alinhados. Deus nos deu uma visão, Deus deu uma visão para mim, simbolizando o papel de Moisés ali. Deus deu uma visão para mim e eu estou passando para vocês. E vocês devem passar para os seus liderados e assim passar para a visão de célula. Então, nós temos que produzir um contexto na nossa vida espiritual, conjugal, na nossa vida material, de todas as formas, na nossa reunião de célula, um bom DNA para que possa ser imitado. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos de Deus têm as características de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, vai falar que os líderes a fé dos líderes deve ser imitada. A fé daqueles que guiam é uma fé que deve ser imitada. Então, assim, se nós queremos um bom resultado, se nós queremos uma igreja muito bem cuidada, com almas salvas, instruídas na sã doutrina, as nossas células funcionando muito bem, então nós temos que ter um comportamento que ele é digno de ser imitado, ok? E aí hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos dentro dessa mensagem, DNA, a herança da igreja em células, baseado nessa história de Moisés, tá bom? Em primeiro lugar, vamos lá, como deve ser o nosso DNA? Assim como Moisés, por que Moisés ele treinou líderes e por que o povo ia até Moisés? Porque Moisés ele tinha algo de Deus na vida dele. Então, um aspecto do DNA que nós devemos ter para transmitir para as pessoas é a vida com Deus. Moisés tinha vida com Deus. Como deve ser a minha vida? A minha vida deve ter oração? Sim. Então, você precisa decidir e definir na sua vida qual é a prioridade do seu relacionamento com Deus. Moisés se encontrava com Deus face a face. Que seja assim também com você, líder em treinamento. Precisamos ter vida com Deus. Esse acho que é o aspecto mais importante dessa mensagem. Só podemos transmitir para as pessoas aquilo que nós temos. Só podemos ter amor se o Espírito Santo nos der amor. Então está ligado, está relacionado a um relacionamento com Deus. Um outro aspecto do nosso DNA é que devemos ser um exemplo de vida, nosso comportamento, nosso modo de falar, não devemos nos meter em confusões, fofocas, nós devemos ser pessoas que têm um exemplo de vida, para que as pessoas imitem a nossa vida. Você é um exemplo de vida? Sua família é um exemplo de família, o seu casamento é um exemplo de casamento, o seu comportamento dentro e fora da igreja é um comportamento positivo que reflete o sal da terra e a luz do mundo, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Você tem que ser um exemplo de vida, um exemplo de vida. Pegue hoje os aspectos que estão na tua vida estão distorcidos e põe ele no lugar. Senta, conversa com seus filhos, senta, conversa com a sua esposa. A partir de agora vamos ter uma vida com Deus. A partir de agora, filhos, a nossa vida vai ser assim, o nosso comportamento dentro de casa vai ser assim, cultuar, dar bom testemunho, enfim. Então o segundo aspecto do DNA que devemos ser um exemplo de vida. Porque se Moisés não fosse exemplo de vida, as pessoas não iam procurar ele. Você deve ser um exemplo de vida, para que as pessoas te procurem. Um exemplo da unção e do relacionamento com Deus, tá bom? Um terceiro aspecto de como deve ser o nosso DNA é que nós devemos ser humildes e reconhecer que não sabemos de tudo. Isso é muito importante. Você vê que quem era Jetro? Jetro, ele aparece muito pouco na Bíblia, né? Mas quando ele apareceu dessa vez, agora no capítulo 18, ele fez toda a diferença. Era um homem que não ia se encontrar com Deus igual Moisés ia, não tinha a unção igual Moisés tinha, mas ele tinha um bom conselho. E Moisés foi humilde, um coração ensinável, para que ele pudesse guiar o povo e levantar outros discípulos. Se o aspecto da humildade não estiver dentro da tua vida, dentro do teu coração, se por causa de conhecimento, se por causa de status, de posição, você deixar o orgulho invadir a sua vida e não ter um coração ensinável, você não tem um DNA saudável de ser imitado. Imagina você ensinar alguém que não quer aprender. Imagina você aconselhar alguém e falar, legal, mas entra por aqui e sai por aqui. Você precisa ser humilde e reconhecer que sempre precisa melhorar.
que esse aspecto ele seja vivo em você, tá bom? Para que as pessoas possam imitar isso, para que os que herdarem o seu DNA herdem também essa humildade, assim como Moisés teve humildade. Um quarto ponto que nós devemos ter em nosso DNA de igreja, de célula, de líder, é que nós devemos acreditar nas pessoas. Temos que acreditar nas pessoas. Quando eu montei a célula Gênesis agora recentemente, alguns líderes, olha aqui eu vou dizer que a grande maioria, ficaram reticentes, demonstraram resistência em levantar pessoas, em colocar pessoas, fulano não está pronto, fulano não está preparado. Quem somos nós para definir quando é o tempo da pessoa aprender ou não? Então, nós devemos acreditar nas pessoas, nós devemos investir, porque se você não acredita, você não vai orar por ela, você não vai discipular essa pessoa, você não vai chamar ela para aconselhamento. Por quê? Porque você não acredita. Então, você vê que Moisés, ele estava tentando ali fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ele enxergava que talvez somente ele conseguiria fazer. Mas quando o Jétro deu o conselho, ele abriu os olhos, ele passou a acreditar nas pessoas. Quem hoje na sua célula pode ser um líder em treinamento? 1, 2, 3, 4, 5, todas as pessoas? Então, por favor, acredite nas pessoas. Se você fosse Jesus, você teria escolhido uma pessoa igual a você? Provavelmente não. Eu não teria me escolhido para fazer o que eu faço hoje, mas ele me escolheu, porque ele não olha para a nossa capacidade, ele olha para a capacidade que ele tem de nos fazer capaz. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que coloca palavras nas nossas bocas, é o Espírito Santo que nos dá ousadia. Então, não cabe a mim e a você decidir quem é capaz e quem não é capaz. O que cabe a você é olhar para as pessoas, orar pelas pessoas e oferecer a elas a oportunidade de crescimento no reino de Deus. Esse é seu dever como líder, para que você possa formar pessoas. Talvez ele não seja um líder de 1000, mas ele seja um líder de 500. Talvez não seja de 500, mas seja de 50. Talvez não seja um líder de 50, mas seja um líder de 10. Mas pelo menos ele vai sair da posição de mediocridade, de estar na média ali, para ser elevado para uma liderança maior. A questão é que nem todos querem, não é? Então, quem não quer, não quer. Mas você deve falar e investir até mesmo em quem não quer. Explicar a oportunidade do chamado, explicar que a obra é de Deus, explicar que é necessário que nós cresçamos e não permaneçamos ali na mediocridade, na mesmice. E aí, aqueles que demonstrarem o desejo, você encoraja, você ajuda, acredite nas pessoas, assim como eu acreditei em você. Eu peguei aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que são as almas, e coloquei na tua mão para você cuidar. Olha só, então do mesmo jeito que Deus fez comigo e eu fiz com você, faça com os outros, tá vendo? O DNA sendo transmitido, as características sendo transmitidas, é assim que deve ser, para que as pessoas também sejam como você é. Um quinto e último ponto de como deve ser o nosso DNA é o seguinte: nós devemos deixar de ser manipuladores. Nossa, pastor, está me chamando de manipulador? Não é que eu estou te chamando de manipulador. É que às vezes nós temos tanto zelo pela obra de Deus que nós queremos fazer, sempre nós que queremos fazer. Ou então a gente pega na nossa célula e a gente coloca sempre a mesma pessoa para ministrar o tema. Por quê? Porque você quer que seja muito bem feito e tudo, e está tudo certo, ok? Só que você colocar a missão na mão de outras pessoas vai fazê-las evoluírem, fazê-las crescerem. Você não pode manipular o ministério, até mesmo porque a igreja não é sua, a igreja não é minha, as pessoas não são suas, as pessoas não são minhas, as pessoas são de Jesus Cristo, não é? Então, cabe a você desenvolver essas pessoas. Então você não pode manipular, você não pode só você querer fazer, porque só você sabe, porque só você consegue, porque se não for você, não vai acontecer. Se você não evangelizar, almas não serão. Por quê? O que você tem que as outras pessoas não podem ter? Talvez você tenha algo de especial na tua vida, sim, mas transmite para elas, transmite esse DNA, transmite o que você tem na sua vida para as outras pessoas. O que te leva a evangelizar? O que te leva a falar bem numa célula? Porque pastor, eu estudei, porque pastor, eu já falo há algum tempo. Então tá bom, então dê oportunidade para as pessoas falarem também. Dê oportunidade com pequenas cartões mais simples, cartões tarefas mais simples, mas libere as pessoas.
Abra, deixa o rio fluir na tua célula, deixa o rio fluir na tua vida, deixa as pessoas fazerem. Não adianta você acreditar nas pessoas, porque a gente acredita. Olha, fulano, você vai acontecer, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Mas você manipula, você não dá oportunidade para as pessoas. É diferente da igreja. A igreja é mais complexo, porque ali você tem dezenas de pessoas ouvindo, então a margem de erro tem que ser muito pequena naquilo que você fala, porque pode ser que você fale uma coisa e não tem mais como voltar atrás. Na célula não, se alguém errou, você consegue de repente ali, de uma forma descontraída, corrigir na hora, conversar com as pessoas depois, e aí a pessoa vai crescendo e ela vai aprendendo. Então, não manipule o tempo, não manipule os cartões, dê oportunidade para as pessoas. Então, esses são os 5 aspectos que eu quero apresentar aqui que que nós devemos ter em nosso DNA, tá bom? Se você quiser ouvir de novo, você volta o vídeo aí e escuta, tá? Eu quero falar um pouco sobre a estrutura da igreja em células, como eu desejo que seja a estrutura da nossa igreja em célula. Membro de célula, depois o líder de célula, depois o supervisor de líderes, depois o coordenador de área e depois o pastor daquela região e que também tem ali a sua célula Gênesis. Então, o membro, assim como nos grupos que foram separados ali por Moisés. Então, você tem um grupo, aí você tem um líder que lidera esse grupo, e aí se esse líder, ele multiplica a sua célula várias vezes, ele vai se tornar um supervisor de células, onde ele vai liderar os líderes que ele multiplicou. E de repente você tem 5, 6 supervisores, então a gente levanta um coordenador de área que vai liderar os supervisores. E aí quem é que vai liderar os coordenadores? É o pastor. E aí vai de uma forma infinita, onde todo mundo é bem cuidado em pequenos grupos, tá? Então, hoje nós não temos os supervisores, né, de líderes e nem o coordenador de área. Eu faço esse trabalho porque nós temos apenas 8 células por enquanto, mas eu acredito que depois dessas mensagens que vocês estão ouvindo da célula Gênesis, vocês vão entender, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a necessidade de multiplicar as células, tá bom? Quero trabalhar aqui algumas perguntas, beleza? Primeira pergunta: a sua célula é um exemplo a ser multiplicado? A sua célula é um exemplo a ser multiplicado? Quando você olha a sua célula, comprometimento, espiritualidade, unção de Deus, presença, evangelismo. Se hoje a sua célula virasse 2, igualzinhas, células gêmeas, certo? Como é que seria essa célula? Seria boa? Você está dando a devida atenção à sua célula, ao antes, durante e depois? Segunda pergunta: você como líder trabalha o antes, o durante e o depois da reunião? Porque se for para focar só na reunião, fecha a célula e continua na igreja. Porque o objetivo das células é o eclésia, chamados para fora, é sair do nosso contexto e ir. Né? O que Jesus falou para os seus discípulos quando ele enviou eles, né? Jesus falou: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, olha aqui, ó, minha mão aqui, ó, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então o poder de Deus era para que a igreja testemunhasse em Jerusalém, um pequeno espaço, Judeia, uma região, Samaria, uma região maior, confins da terra. Não tem limite para o crescimento do evangelho e da igreja. Só que a igreja permaneceu ali, Atos 1:8, a igreja ficou em Jerusalém mesmo. E eles não foram cumprir o ID que Jesus tinha mandado, mesmo depois que o Espírito Santo desceu. Aí Atos capítulo 8, versículo 1:8, Jesus manda ficar. E que ali seriam revestidos de poder. E no 1:8 Jesus fala: quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ter que sair do lugar que vocês estão. E ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A igreja não saiu, ela permaneceu ali confinada. Atos 8:1, a igreja foi perseguida. Quando a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, ela foi dispersa. E quando ela foi dispersa, é só você ler Atos capítulo 8, versículo 1. Ela foi dispersa para onde? Ela estava em Jerusalém. Aí ela foi dispersa para Judeia, Samaria e confins da terra. Então você percebe que Jesus usou a perseguição para tirar a igreja do comodismo e poder fazer a vontade dele. Então, quando eu falo você trabalhar o antes, durante e o depois, é que a sua célula, você não pode ficar confinado apenas na reunião de célula uma vez por semana, senão é melhor você fechar a célula e você ir para a igreja, tá tudo certo. Porque a célula é um trabalho antes, oração, comunhão, preparação.
observação, supervisão dos cartões, durante uma boa reunião de célula, depois visita, evangelismo, depois discipulado, depois ensino. Então é um antes, durante e depois. O líder de célula ele não para, né? Mas não é para você fazer sozinho. Lembra que eu falei que não é para você ser um manipulador. Você tem que multiplicar o que você tem e dar tarefas para que as pessoas possam executar. Como líder, você trabalha o antes, durante e depois da reunião? Fica a pergunta, espero que sim. Você distribui os cartões de célula corretamente? Porque distribuir não é só, tá aqui a sua tarefa e acabou. Você dá a tarefa para a pessoa, né? Você vai perguntar se ela entendeu. Você entendeu, fulano? Entendi. O que você entendeu? Ah, eu entendi isso e isso. Ah, muito bem, tá correto. O que você entendeu? Ah, entendi isso e isso. Não, não tá correto. Sabe que eu vejo que nem os líderes estão lendo o cartão de célula. Que nem os líderes, quando fica com algum cartão, nas células que eu visitei, quase todas as nossas células, nem os líderes, eles executam o cartão da forma correta, da forma certa, infelizmente. Né? Então, quando você envia o cartão, ele tem que ser supervisionado, ensinado. Essa é a forma que você vai discipular, tudo bem? Um exemplo é o cartão dos visitantes. Eu falei com todos os líderes de célula e pasmem, 1 ou 2 fazem e ainda não faz do jeito certo que é para fazer. Cartão de visitante, enviou para a pessoa? Enviou. Então tá bom, não é para enviar para todos. Se fosse para enviar para todos, não tinha um cartão. Você enviou o cartão lá para a pessoa. Aí você fala, pastor, mas é a obrigação de todo mundo levar. Beleza, é a obrigação de todo mundo levar, só que eles estão levando? Eles estão indo? Eles estão convidando? Eles estão te reportando os nãos que eles estão recebendo, o sim que eles estão recebendo? Não sei, aí você responde para você mesmo. O cartão de visitante você manda para a pessoa. Ô, irmã, tá aqui o cartão e tal. Quem que você vai convidar? Ah, vou convidar minha vizinha. Tá bom, qual é o horário que você vai estar orando pela vida dela? Ah, tá o horário, beleza, eu vou estar orando com você. Qual que é o dia que você vai jejuar pela vida dela? Ah, vou jejuar tal dia, beleza, eu vou jejuar com você, é um exemplo, tá? Que dia que você vai convidar ela? Ah, eu vou convidar tal dia. Ah, beleza, convidou, deu certo, glória a Deus, que bom. Convidou, de repente a pessoa ficou enferma, alguma coisa assim, marca a oração na casa da pessoa. Ah, a pessoa não quer vir. Tudo bem, deixa essa pessoa, passa para a próxima. Nós vamos levar vários nãos. Muitos são os que entram pela porta larga, poucos são que entram pela porta estreita. Nós vamos ter muito mais não do que sim. Mas é trabalhando e buscando o sim, levando muitos nãos, que nós vamos ganhar vidas para Jesus. Né? Não adianta vocês falarem para mim, ah, pastor, é difícil, as pessoas são difíceis. São mesmo, você também não foi difícil, mas olha onde você está. Então nós temos que insistir, nós temos que procurar chamar os nossos amigos em primeiro lugar, vizinhos, parentela, familiares às vezes é um pouco mais difícil, mas você chamar os seus familiares, as pessoas que você conhece, as pessoas da igreja que não estão indo na célula, as pessoas da igreja que estão afastadas. Então, supervisione melhor a questão dos cartões, tá bom? Você não está passando um DNA positivo, você não está formando pessoas, pelo menos é o que eu acredito que sim, né? Você não está formando pessoas, então forme da melhor forma possível, os cartões te ajudam a ser organizado, tá bom? Outra pergunta, você acredita nas pessoas? Eu estou te perguntando, você vai falar, pastor, claro que eu acredito. Na prática, você acredita nas pessoas? De investir tempo nelas, investir oração nelas, você acredita nas pessoas? Outra pergunta, você entende que a célula ela não é sua, mas que ela é de Deus? Eu não morri pelas vidas, meu irmão. Você não morreu pelas vidas. Quem morreu foi Jesus Cristo. Foi Ele que comprou, segundo está escrito na Epístola de Pedro, por um preço de sangue. As vidas e as almas, então pertence a Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. A célula não é minha, a célula não é sua, a célula é de Deus. Então tem que ser do jeito que Deus quer. E o que é que Deus quer? Deus quer que multiplique Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não está na sua mão. Ah, não está pronto. Ah, não vou fazer. Ah, é muito difícil. Sabe o que você tem que pensar? Essa é a vontade de Deus. Vou pedir ajuda para Deus cooperar comigo para que a minha célula cresça, né? E eu vou multiplicar. Parar de colocar barreira, porque a obra não é sua, a obra é de Deus e Ele garante que ela vai dar certo. Então, plante, regue, ore. Deus vai dar o crescimento, tá bom? Nós não temos esse direito de dizer, não vai multiplicar sim, porque essa é a vontade de Deus. A igreja não é o corpo de Cristo? Um corpo que não cresce, ele não tem alguma deficiência? O corpo de Cristo não é deficiente, então ele tem que crescer, tá bom? Ele tem que evoluir. Ah, pastor, você quer que a igreja cresça a todo custo? Eu quero que a igreja cresça porque Jesus merece isso.
Jesus, ele morreu por nós, ele morreu pela obra, né, dele. Então, nós somos o canal que ele escolheu, irmãos. É você, ele escolheu. Ah, pastor, é muito difícil, é muito trabalho. É isso mesmo, conforto e evangelho não combinam na mesma frase. Muitas pessoas foram seguir a Jesus, Jesus falou, não, você quer conforto. Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Então, a pessoa que quer conforto, quer ver uma vida de qualquer forma, uma vida de qualquer jeito, para mim é porta larga. Porque a porta larga, você fecha o seu olho e você vai vivendo, vai fazendo como que você quer fazer. Porta estreita, não. Porta estreita, caminho estreito, o tamanho do caminho é proporcional à porta. Caminho estreito, você tem que observar, prestar atenção onde você está andando, passo a passo, e fazer a obra de Deus. Ah, pastor, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Ah, que bom que você precisa orar mais, buscar mais. Eu espero que você esteja orando e buscando. Não fique no futuro, preciso orar, preciso buscar. Não, você tem que falar assim, estou orando, estou buscando, e o resultado vai chegar. Amém? Você procrastina a multiplicação por medo? O que é procrastinação? Procrastinação é o ato de você deixar para depois. Mas não é somente isso, porque a procrastinação ela é um vício que nós temos de nos auto-sabotar e de nos convencer. A gente inventa subterfúgios e a gente fala assim, eu vou fazer, só não vou fazer agora. E aí você fica em paz porque você falou, eu vou fazer. Entende? Só que eu não vou fazer agora. Então, para você acabar com a procrastinação, você tem que falar assim, ó, eu vou fazer e vou fazer agora. Eu vou iniciar agora. O que você precisa? Jejuar? Vai, jejua, meu filho. Ah, eu preciso orar? Então ore. Precisa ler mais Bíblia? Então leia. Precisa de mais ensino? Estou aqui. Por que você precisar? Pastor, não estou bem em casa, não estou bem na família? Estou aqui, meu irmão. Vamos consertar o que tiver que consertar. A obra só não pode ser deficiente. Ela tem que acontecer. Ela precisa acontecer. Então pare de procrastinar. Pare de enrolar para fazer as coisas de Deus. Pastor, não estou enrolando, pastor, eu estou fazendo, então vai dar certo. Então essa parte não é para você. Se você está fazendo, então vai dar certo. E aí nós vamos olhando e nós vemos o crescimento de algumas células, né? Umas crescem, outras diminuem, porque é trabalho, é amor, é dedicação, é aconselhamento, é discipulado. Pare de procrastinar. Minha última pergunta. Você deseja posições maiores na obra de Deus? Pastor, o senhor mesmo fala que na nossa igreja não tem pedestal e tal. Não tem pedestal. Não estou perguntando se você almeja o pedestal. Porque se você almeja o pedestal, almeja aparecer, não é na nossa igreja. É em outras igrejas por aí, né? Que estão chamando os nossos irmãos até para ir para elas. Então assim, ó, se você quer realmente crescer na obra de Deus, você pode sim desejar posições que a obra de Deus nos dá. Você viu o que eu falei aqui, ó? Líder de célula, supervisor de líderes, coordenador de área, até mesmo pastor de rede, alguma coisa assim. 1 Timóteo 3:1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma boa função. Então a Bíblia apoia a gente desejar. Apoia, só que você tem que estar ciente dos ímpitos, porque ali depois continua o texto, né? O que nós temos que ser e fazer para alcançarmos o chamado e o ministério de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu quero que você multiplique a sua célula, eu quero que você seja um supervisor de líderes, eu quero que você seja um coordenador de supervisores, eu quero que você seja um pastor de coordenadores, eu quero que você seja um pastor setorial, eu quero que você seja o pastor segundo, terceiro da obra, eu quero que você cresça, só que aí, meu querido, depende de Deus, claro, e de você, porque Deus quer, né? Então depende de você. Então e como é que isso vai começar, pastor? Vai começar quando você cuidar bem da sua célula, ela crescer, você não manipular a sua célula, você acreditar nas pessoas, você implantar um ótimo DNA de comportamento, de compromisso, de seriedade, de vida com Deus. Então, a sua célula será abençoada, você será um exemplo a ser seguido. Amém? Essa é a mensagem, uma mensagem curta. Eu quero que você escute, eu quero que você aprenda, eu quero que você anote. Nós vamos trabalhar esse tema na quarta-feira. Deus te abençoe e bora multiplicar em nome de Jesus.